E hoje estamos aqui gravando um vídeo especial para o Dia das Mães. E eu não poderia deixar de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo agora. E deixar um salmo, um versículo muito especial da Palavra de Deus, que é o Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. E hoje nós vamos conversar sobre maternidade, esse presente lindo de Deus para nós mulheres. Vamos falar também sobre gravidez, essa bênção de gerar uma vida dentro de nós. Mas hoje em dia, mesmo com tantos métodos anticoncepcionais disponíveis, algumas mulheres acabam engravidando sem desejar e tendo uma gravidez inesperada ou até mesmo indesejada. Aqui uma convidada muito especial que passou por uma experiência de uma gravidez inesperada há quase 30 anos atrás. Mas é uma mulher muito especial e muito corajosa, é a Irani Maia, que está aqui conosco hoje compartilhando a sua história. Olá, Carol. Para mim é um momento muito especial poder estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vida. Irani, conta um pouquinho pra gente como foi a sua vida, como foi a sua história. Então, eu fui criada na igreja evangélica e eu trabalhava e me envolvia no trabalho da igreja, né? Eu trabalhava no grupo de louvor da igreja, participava de muitas coisas na igreja, né? E nesse meio tempo eu me afastei, né, da igreja porque eu tive a curiosidade de querer conhecer o mundo aí fora, né? E eu trabalhava e tinha um meu namorado e me engravidei. Conheci uma pessoa que não era evangélica e começamos a namorar e tínhamos meta de casar, né? Só que nesse meio tempo eu engravidei e tive uma gravidez inesperada. E na nossa conversa antes aqui, a Irani estava me contando que acabou que ela não ficou com esse rapaz, com esse relacionamento. Conta pra gente então como foi encarar essa gravidez sozinha, mãe solteira, há quase 30 anos atrás. Então, foi um momento muito difícil na minha vida, porque no momento em que eu falei para ele que eu estava grávida, eu comecei a ter que tomar todas as minhas decisões sozinha, porque no momento que eu mais precisei, eu não tive o apoio, né? E como eu tinha um bom emprego, eu trabalhava, e eu comentando, falando com as pessoas próximas a mim, da minha situação, muitas pessoas falando para mim que o ideal seria eu fazer um aborto, né? Mas eu sentia no meu coração que não era isso que Deus queria para mim, porque eu pensei, se essa gravidez veio e se essa criança vai ser gerada, é porque Deus tem algo na minha vida a fazer. Talvez seja um momento de mudança na minha vida. E aí, também falaram para mim que, no caso, eu poderia também, quando a criança nascesse, se eu não quisesse ficar com a criança, eu poderia doar a criança. Mas você tinha essa decisão firme em você de que essa criança tinha que nascer e que essa criança ia vir para mudar a sua vida, para fazer você ter um real relacionamento com Deus, não é isso? Eu sabia que essa gravidez seria para uma mudança na minha vida, né? E a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu fiquei sabendo que quem teria que resolver e fazer tudo teria que ser eu mesma. Não podia mais contar com ninguém, porque eu tinha certeza que era isso mesmo que eu queria. E é muito importante a gente frisar aqui que quando você está passando por algum problema, seja um problema de uma gravidez inesperada, você procurar pessoas que você saiba que vão te dar bons conselhos. Porque muitas vezes a gente sai compartilhando a nossa vida com qualquer pessoa, sai falando com amigos, com vizinhos, e a melhor pessoa que você pode tomar conselho é Deus. Busque direção de Deus para a sua vida, ore, peça ao Senhor orientação. E aí essa gravidez se desenvolveu, né? E chegou a hora do parto. Conta pra gente como foi o seu parto e o seu período pós-parto. Então, eu tive uma gravidez muito difícil, né? É uma gravidez que eu passei por muita vergonha, porque quem fica grávida
sem marido, né, sem ter o apoio do seu marido, fica frágil, é um momento frágil para a nossa vida. E eu passei por um momento difícil na minha gravidez. E na hora do parto, eu tive um parto muito complicado, o qual eu ia morrendo, eu e a minha filha, né, na hora do parto. E depois do parto eu fiquei muito doente, eu não pude acompanhar os primeiros dias da minha filha, eu fiquei internada e me levaram a muitos médicos. Você teve então uma depressão pós-parto? Tive uma depressão pós-parto, também uma depressão pós-parto. E você tinha os sintomas emocionais, mas depois também, com o tempo, com o passar do tempo, você teve discernimento de que a sua depressão pós-parto também tinha um lado espiritual, é isso? Isso mesmo. E só de eu estar aqui para mim hoje é um milagre de Deus, porque eu fui ao médico, né, vários médicos, e os médicos diziam que eu não tinha nada. Que meu problema inclusive teve um médico que falou que era para levar eu para casa, porque o meu problema não era emocional e sim espiritual. E eu fui para casa e em casa eu já não falava mais, eu já não andava mais, não comia, eu dependia das pessoas para colocar comida em minha boca, para até mesmo a minha intimidade, né? Eu vivia dependendo das pessoas para isso. E foi um momento para mim muito, muito difícil. Só de eu estar aqui falando, eu já fico assim um pouco emocionada, né? Porque é muito difícil. Eu só estou aqui hoje falando isso para a honra e glória do Senhor, porque tudo que nós passamos pela vida, nós temos que dar o nosso testemunho, porque é um momento difícil, mas hoje nós temos a vitória. Hoje, graças a Deus, eu consegui a vitória em Cristo Jesus. Conta pra gente então, Irani, como foi o seu processo de libertação, o seu processo de cura? Então, Carolina, eu olhava para aquela criança e via que aquela criança dependia de mim, né? E eu não podendo falar, nem podendo pegar minha filha, mas eu em pensamento, eu e Deus, eu falava assim, eu tenho que viver, porque eu tenho uma filha agora para poder cuidar. E então, eu passando por esse processo, me levaram a um centro espírita, e ao chegar lá, falaram com a pessoa, porque já que eu não falava, né, eu estava ali. Você não estava mais tomando suas decisões, você estava sendo levada. Eu não queria ir naquele lugar, mas me levaram até lá. Eu chegando lá, se manifestou uma entidade, né, e falou que ali não era o meu lugar, que eu não era daquele lugar, que era para me tirar dali daquele lugar. Que não tinha como resolver o seu problema ali, porque não tinha poder sobre a sua vida. E aí me levaram para casa, eu voltei para casa, e ali foi um processo. Eu tinha na época 3 irmãos que estavam na igreja e intercediam muito por mim. Nas orações deles, eu estava em casa, eu lutava, era uma luta muito grande espiritual. Eu sentia a presença de coisas ruins. E seus irmãos faziam muita vigília na sua casa. Porque na época eram solteiros, vários irmãos solteiros, né, e moravam na mesma casa. E além de ajudar nos cuidados com a criança, eles te ajudaram muito nessa área de intercessão para a sua libertação. Isso. A minha mãe se comprometia a tomar conta da minha filha e minha irmã também ajudava. E minha irmã, junto com mais 2 irmãos meus, faziam vigília, viviam orando e pedindo a Deus pela minha libertação. E aí foi um processo que Deus foi me trazendo aos poucos a minha vida. E eu, graças a Deus, aos poucos eu fui voltando a fazer tudo, a ter a minha vida de volta, né? O que o diabo queria para mim,
ele não conseguiu, porque graças a Deus eu fui liberta, e Jesus, naquele momento, eu senti a presença de Deus, e Deus falando claramente: minha filha, eu sentia que aquilo era para a morte, mas foi a morte sim, a morte para o mundo, a morte para as coisas que eu fazia que não agradava a Deus, porque quando a gente é jovem, a gente se engana muito com esse mundo, é bagunça, é balada, eu mesmo estando lá fora, mas eu não gostava de vício, eu não bebia, eu sabia que eu era diferente, eu sabia que mesmo eu estando lá, eu tinha um temor a Deus, que eu era especial para Deus. E se hoje eu estou aqui contando para vocês o que aconteceu na minha vida, é porque minha vida hoje é um milagre. Hoje a minha vida é um milagre. E o que as pessoas hoje me veem é uma vida transformada, porque hoje eu posso dizer que hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho a minha filha, hoje eu tenho um casamento, né? Eu tenho um casamento, graças a Deus eu consegui, na minha gravidez, eu orando, porque na minha gravidez mesmo eu fui pedindo a Deus: Senhor, transforma a minha vida, eu sei que eu fiz algo que não te agradou, mas eu quero que o Senhor me perdoe. E dali Deus foi transformando a minha vida, e mesmo eu sendo alvo do inimigo, porque uma dessas pessoas, o qual o pai da minha filha se envolveu, ela fez macumba para mim. Ela fez uma macumba para que amarrasse meu parto, para que eu morresse na hora do meu parto, eu e a minha filha. Mas eu, naquele momento que eu estava ali dando à luz a minha filha, eu pensava naquele versículo da Bíblia, que é o Salmo 23, acho que 4, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E eu tive a certeza que Deus estava comigo naquele momento. E para você hoje, que talvez tenha uma palavra de morte decretada sobre a sua vida, eu quero te falar que Jesus é a palavra de vida para você. A Irani passou por uma experiência em que ela tinha uma palavra de morte sobre a vida dela. O inimigo tentou frustrar os planos de Deus para a vida dela. Ela deu a brecha, se afastou da presença de Deus, e o inimigo queria roubar a sua vida, queria roubar a vida da sua filha, queria roubar o futuro de toda uma geração, frustrar os planos de Deus. Mas o Senhor, quando Ele declara uma palavra de vida, não há quem possa impedir a palavra de vida de Deus para mim e para você. E como a Irani já começou a falar aqui, ela conseguiu obter essa vitória, né? Muitas pessoas falaram para ela que era para ela abortar, para que ela pudesse começar uma nova vida, um casamento, né? Sem um filho nas costas, né? Sem esse fardo de um filho nas costas. Mas ela orava pedindo a Deus para que desse a ela um companheiro, um marido, que primeiramente amasse a filha dela como um pai realmente de verdade, né? E alcançou essa vitória. E eu fui ao médico, né? Quando eu fiquei boa, me levaram ao médico, e lá até os médicos falaram que eu não poderia mais engravidar, né? E graças a Deus eu casei novamente, eu casei, e graças a Deus, Deus me deu uma bênção, uma outra bênção, né? Que eu tenho também uma outra filha, e hoje em dia, graças a Deus, minhas duas filhas estão aí para a honra e glória do Senhor, servindo ao Senhor. E eu sei que foi um milagre muito grande, porque hoje eu vejo que se eu tivesse feito o que as pessoas falavam que era para eu fazer, eu nem sei o que seria de mim, porque eu fico vendo a minha filha hoje e sei que é um instrumento nas mãos do Senhor. Pega então um porta-retrato da sua família. Está aqui eu e minha família, meu esposo, eu, minha filha caçula, e aqui a minha outra filha. E para você que ainda não conseguiu identificar, eu sou essa criança. Eu sou essa criança que o diabo queria que fosse abortada. Eu sou essa criança que o diabo queria que não nascesse.
mas para a honra e glória do Senhor Jesus, todos os meus dias já estavam escritos e determinados, quando eu ainda estava lá no ventre da minha mãe, quando nenhum deles ainda havia. E eu quero deixar essa palavra para você. Você que está agora assistindo, que talvez esteja pensando, está desesperada, descobriu que está grávida, está pensando em abortar, não desista do seu filho. Não desista. Não desista do seu filho, deixa ele nascer. Não desista, mãe, de educar o seu filho. Às vezes a gente é tão trabalhoso educar. Às vezes dá vontade de desistir. Esse menino não tem mais jeito. Esse menino não tem mais solução. Não desista do seu filho. Ore pelo seu filho. Persevere na oração. Não desista. Nesse momento eu quero muito agradecer a minha mãe, que está aqui comigo hoje. Agradecer muito por ela ter me deixado nascer, por ela não ter desistido de mim. Toda uma história, que seria frustrada, toda uma geração, mas ela não desistiu de mim. Eu queria agradecer muito ela, porque eu sei que para ela é muito difícil estar contando essa história aqui hoje. Eu mesma teve muitas coisas que eu não sabia. Fiquei sabendo há pouco tempo atrás, depois que eu já era adulta. Eu não sabia que minha mãe tinha passado por momentos tão difíceis como ela passou. Mas eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe e por ela ter a coragem de dar o testemunho dela aqui hoje. É com muita emoção que eu quero honrar a minha mãe e eu quero honrar muito o meu pai, porque a minha mãe, ela se preocupou em me dar uma família. Ela se preocupou em querer um compromisso. Quando ela começou a namorar o meu pai Carlos Roberto Maia, ela falou: eu quero casar. Ela não queria saber de ficar namorando, ela queria um compromisso, porque ela queria construir uma família e ela queria me dar uma família. E eu então agradeço muito a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe e por eu ter tido essa oportunidade. E queria agradecer muito a minha mãe por ter me dado o maior presente, depois de ela ter me dado a vida, o maior presente foi me apresentar a Jesus. E foi me fazer crescer no caminho de Jesus. Você que hoje está passando por uma situação que você não vê mais solução, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Confiar nele e crer que ele tudo fará. Aqui é a minha bênção, que o diabo queria interromper, ó o ciclo que ia ser frustrado. Uma família, uma vida, aqui é a minha filha. Estamos aqui hoje 3 gerações para desejar para você um feliz Dia das Mães. Que você tenha um Dia das Mães profundamente abençoado. Eu agradeço muito por você ter assistido o nosso vídeo e que ele possa ter te abençoado profundamente.